Ok, já está gravando. Com licença, um minuto. Oi, Helena, boa noite. Boa noite. Você já está gravando hoje? Ele começou a gravar cedo para não esquecer dessa vez. Tá certo. Olá, boa noite, Helena, Paulo, Boa tudo noite. bem? Adriano, Tim, Boa noite. Vollenberg e Nicola. Antes que o professor comece, a gente nem se conhece direito, né? Cada um é da onde? Eu moro em Vinhedo, que é perto de São Paulo. Vocês? Eu sou de São Paulo e participo bastante das atividades da Arete. Sim. Inclusive, até o ano passado, eu trabalhava mesmo na área de comunicação, por isso que o Nicola falou. Mas a gente tem o rodízio e tal, esse ano eu estou parada. Mas eu faço parte do núcleo de mitologia também, eu estou participando e sou uma coordenadora do grupo de culinária e tradições. Que legal. Interessante. Eu estou em Curitiba hoje, moro aqui e estou também com a Helena fazendo o curso lá de mitologias, mitologia, né? E o pré-socrático, pré-socrático na quinta-feira, né? Acho que é amanhã. E aí, O simultâneo, o pré-socrático e o... não, eu peguei uma carona aqui só para pegar esses 2 dias, porque já na semana que vem começam as aulas, eu trabalho aqui na universidade, e aí vai começar as aulas, minhas aulas são à noite, então eu não consigo acompanhar. Então, só vou fazer esses 2 encontros, o passado e esse, e aí continuo lá no pré-socrático, porque o dia permite que eu faça à noite. E aí é Helena, isso. esse grupo de mitologia começou quando? Já umas 2, 3 semanas já, né? Começou em agosto. Eu também faltei. Se te interessa, você pode entrar em contato com a Maria, da secretaria, e ver se tudo bem de entrar agora. Porque a gente está estudando os deuses, as deusas, né, do Olimpo. Então, mas vai ter uma continuidade. Eles têm um núcleo de estudos de mitologia, e Sim. um grupo que a gente está participando, porque também apresenta, depois entra um debate e tal, mas eu acho que tem como entrar, sim. Eu não sei se eu vou ter tempo. Que dia que é mesmo o encontro? Segunda noite. Segunda noite. Das 8 às 10. Das 8 às 10. Tá. Eu estou num grupo de mitologia também, assim, lá na USP, na Faculdade de Educação. Toda sexta a gente tem encontro para assuntos variados, né? Um deles é esse. Tá, a Juliana Araguza está lá? Não. Mari Laffer, que é o pessoal da literatura. Não. Que também... Não tá. O pessoal da literatura é da Letras. Sim. Lá é Faculdade de Educação, é separado, né? Mas como encontro de mitologia, e elas abordam muito, e quem sabe, né? O encontro não é de mitologia, são grupos de estudo de educação. Entendi. A minha parte lá é que o interesse é mitologia, num dos grupos. No outro é ensino de astronomia, educação matemática, essas coisas. Interessante. E você, Adriano? Eu sou de Maringá, Paraná. Tem 2 no Paraná já. Eu tenho 2. Eu faço aula de grego e participo dos cursos do professor Jonathan Tisso. Legal. E participo dos grupos lá no México, quando tem alguns eventos assim sobre filosofia clássica. Legal. Professor, a gente estava se apresentando mutuamente aqui, porque ninguém se conhece. Ótimo. Continuem, por favor. O pessoal está dizendo de onde é, mais ou menos. A Adriana de Maringá, o Walter de Curitiba, a Helena de São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas moro em Vinhedo, que é perto, né? E o Tim. Opa, tudo bem?
Sou de São Paulo também, mas agora tô aqui em Lisboa, em Portugal. Pô, que legal. Adoro essa cidade aí. Pegando até o sotaque. Não, ainda não. Meia-noite para você, então. Não, 11 horas. 11 horas? Ah, É. sim, Portugal tem 1 hora a menos da Europa, sim, tá certo. 4 horas. 11 horas. Falta o Caio e o Alessandro dizerem de onde são. Boa noite. Eu sou de Coimbra, Portugal também. Oh, tem 2 de Portugal. Olha só, hein? Ó, professor, está internacional. Poxa, legal, legal. Eu sou de São Paulo, só que eu já fiz grego aí no Arete, cerca de uns 3 anos atrás, grego moderno, e eu estava fazendo faculdade na Itália, na Universidade de Bolonha. Aí eu estava estudando epigrafia, filologia grega, então fiquei interessado também nesse curso de filosofia. Mas você está em Bolonha? Não, no momento eu estou em São Paulo. Poxa, muito bem. É um grupo internacional aqui. Muito E legal. professor italiano. Bom, vamos começar, né? As pessoas vão entrando, vão seguindo. Então, vamos começar primeiro com dúvidas, perguntas. O professor Nicola, Sim, eu estava lendo por fora, todas as obras de Homero e de Hesíodo é referente ao período micênico. sim, exatamente. Hesíodo um pouco depois. Isso é depois, mas que é a linear B, no caso. A escrita, no caso. Sim, sim, sim. Ah, tá. Da linear A, nenhum... Não ficou registrado quase nada. Só ficou alguns fragmentos, no caso. Não conseguiram decifrar o pouco que tem, então não tem como fazer comparação, então não se conseguiu. Professor, mas os séculos de Homero e Hesíodo não é quando surgiu o alfabeto grego? Já que não é o linha B? Eles já não usaram o alfabeto grego? Não. A Ilíada e a Odisseia são poemas épicos de tradição oral. Então, eles se desenvolveram quando não tinha escrita na Grécia. Então, num período pós-micênico, né? Pós-linear B, na época assim chamada Idade das Trevas. Então, os gregos desenvolveram umas técnicas de transmissão oral e se formaram esses poemas. Depois, esses poemas foram escritos. Isso foi no século, acho que no século VII já. Por lei, foi feita uma lei, eu acho que em Atenas mesmo, e, enfim, colocaram por escrito. Não tem mais perguntas? O Wollenberg estava perguntando se a gente está ouvindo ele. Não estamos ouvindo. A pergunta aqui na... Eu não estou ouvindo, não. Bom, Wollenberg levantou a mão. mas pode falar. Ele tem que abrir o microfone, não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Agora estamos ouvindo um curto-circuito aí. Bzz, bzz.
Mas eu acho que ele levantou a mão só para saber se estávamos ouvindo. Tá bom. Olha, quando quiser, quando você conseguir, vai falando, a gente te dá um retorno. Olha, agora estamos ouvindo. Pode interromper a qualquer momento. Bom, se não tiver mais perguntas, então vamos para frente. Agora, nessa aula, na próxima, eu vou falar de Sócrates. Só que é um período de transição, é uma passagem de uma época para outra. Genericamente, se diz de uma época mais arcaica até a época clássica. Então, Sócrates está um pouco nos dois mundos. Ele é um pouco o autor e ator dessa passagem. Então, vou tentar falar do Sócrates pré-socrático nessa aula e depois do Sócrates pós-socrático. O Sócrates pós-socrático é um Sócrates platônico, né? Então, Sócrates é uma figura da qual não se tem muitas certezas. E o grande problema é que ele foi muito importante. Ele foi importante. Ele foi inovador, na minha opinião, sem querer serlo, mas isso a gente vai ver melhor como e porquê. Então, ele se fez porta-voz de uma mudança cultural muito grande que aconteceu, né? Então, para falar dessa mudança, então vou ter que falar da época antes e depois. A época depois, a época antes, é razoável entender por que Sócrates foi pré-socrático. É facilmente compreensível. Como que Sócrates se tornou platônico, ou, digamos, pós-socrático, né? É difícil porque ele se tornou uma personagem dos diálogos de Platão. Então, aí ficou uma coisa complicada, porque não sabemos dividir o Sócrates real do Sócrates imaginado por Platão como personagem de seus diálogos. Platão foi discípulo de Sócrates por muitos anos e até a morte do mestre. Então, ele conhecia Sócrates e a filosofia de Sócrates muito bem. Mas ele o tornou a personagem principal de sua obra, principalmente da primeira parte da obra de Platão. E então, não se tem clareza o quanto, de todas as histórias que o Platão contou de Sócrates, o quanto elas têm de verdadeiro e quanto é invenção puramente dramática do Platão. Platão era um excelente autor, um excelente escritor. Ele tem uma escrita literária muito boa, excelente, né? E, ao mesmo tempo, alia isso com uma qualidade de pensamento fora do comum. Então, não se tem muito como depurar a imagem de Sócrates daquilo que o Platão escreveu dele. Então, esse é um problema chamado a questão socrática. Então, esse Sócrates, desse Sócrates eu vou falar na próxima aula. Hoje eu vou tentar falar um pouco de como se deu essa passagem e por que surge um Sócrates. O que aconteceu? Bom, a gente falou de toda a história, desde o século
XII, XI, desde a época micênica, então da Guerra de Troia e tal, todo o percurso histórico e como se desenvolveu a navegação no Mediterrâneo e, e como se desenvolveu a cultura grega, aquilo que nós chamamos Grécia, que na verdade era um conjunto imenso de cidades que ocupavam todo o Mediterrâneo com um enriquecimento extraordinário, enriquecimento cultural. Só que aconteceu também uma outra coisa, né? Se nós voltarmos ao período antigo, então, a forma clássica de governo de praticamente populações tribais, né, de caráter tribal, então, a fórmula clássica era a monarquia patriarcal, a monarquia patriarcal na época minoica, depois na época micênica tinha monarquias e tinha também oligarquias, mas sempre de nobres, e sempre de famílias nobres, em geral ligadas de início à propriedade agrária, que mantinham uma tradição por herança, né? Esse é o modelo não só nos povos gregos, mas, em geral, nessa época, né? E para todos os povos. Alguns povos criaram grandes monarquias, como é o caso do Egito, como é o caso dos babilônios, enfim, das monarquias orientais. Os gregos não fizeram isso. Permaneceram pequenos grupos que formaram pequenas em comparação a essas grandes monarquias, né? Essas monarquias, as monarquias tradicionais eram de tipo religioso sacerdotal, ou seja, o monarca era também aquele se confundia um pouco, como eu falei, né, com a figura xamânica. Então, esse monarca dessa época é um monarca que mantém a cultura da tribo, que é essencialmente religiosa. Religião e cultura se confundem, porque o mundo, para eles, é um mundo de deuses, é um mundo é um mundo animado. Então, se trata de entrar sempre, de manter o contato com os deuses e de entrar em um acordo com eles para conseguir o que é necessário para a vida, né? Então, toda a ritualística, toda a estrutura dos sacrifícios, toda a estrutura das festas, são festas agrícolas, são festas de caça, são sacrifícios de caças, e são sempre tentativas de agradar aos deuses para que os deuses colaborem, ajudem na vida das pessoas, né? E cada tribo tinha seu deus, e cada tribo se sentia escolhida pelos seus deuses. Esses deuses, essa pluralidade de deuses, estão, antes de tudo, essa pluralidade está ligada aos antepassados. Então, cada grupo tem seus deuses específicos. Apesar de poder ter o mesmo nome. É um fenômeno que acontece ainda hoje. Por exemplo, a padroeira do Brasil é uma Nossa Senhora, a Nossa Senhora Mãe de Jesus. Mas é uma deusa daqui, inclusive é negra, né? Então, é a Nossa Senhora, mas não é aquela Nossa Senhora, é esta Nossa Senhora, a Nossa Senhora daqui. E assim como tem muitas Nossas Senhoras, tem a Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, não longe de Coimbra, Nossa Senhora de Lourdes, em França, etc. Na França, etc. Então, a mesma coisa acontecia com os deuses antigos. Apesar de ter o mesmo nome, representar a mesma essência, mas tinha uma adaptação para cada grupo. O que aconteceu com o desenvolvimento da navegação
entre os gregos, né? Entre os fenícios e entre os gregos. Mas entre os gregos, porque entre eles se desenvolveu mais e é também o grupo cultural que nos interessa aqui. Aconteceu que algumas pessoas enriqueceram, e enriqueceram muito. É uma coisa que depois aconteceu de novo, por incrível que pareça, por motivos de navegação também. Com as grandes navegações do século XVI e XVII, aquilo que nós chamamos de descoberta, ou que nos ensinaram a chamar de descoberta das Américas, que na verdade foi uma invasão, né? Então, essas invasões renderam aos povos, esses sim colonizadores, não como os gregos que iam criando fundações. Não, esses colonizadores enriqueceram, continuam o predomínio, que é um predomínio marítimo, né? Um predomínio territorial ligado à navegação. O exemplo clássico é aqui, quer dizer, as Ilhas Malvinas são do governo britânico, né? E é uma coisa que não faz sentido do ponto de vista étnico, territorial, do conceito de nação mais tradicional, como podemos imaginar. Mas, enfim, essa é a realidade. É uma realidade que começou com as grandes navegações no século XVI e XVII. Então, o que aconteceu no século XVI e XVII? Se desenvolveu aquilo que foi chamado burguesia, né? Quer dizer, o enriquecimento das cidades, dos burgos, formou uma classe rica capaz de competir com as riquezas tradicionais dos nobres. Isso aconteceu naquela época. Então, os comerciantes e os navegadores enriqueceram e se formou nos grupos, dentro das organizações de tipo aristocrático, sacerdotal, religioso, grupos de poder maior do que os próprios aristocráticos. Então começaram disputas pelo poder. Foi assim que nasceu a polis, e foi assim que nasceu a polis no sentido polis mesmo, quer dizer, a cidade como um espaço de todos dentro de uma organização de todos. Agora, esse discurso é imenso, eu não vou aprofundar, né, mas vamos ficar em Atenas, que é aquilo que mais nos interessa, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, no século... acho que no século VIII, né, 8 para 7, essas disputas deixaram Atenas intranquila, sempre litigiosa, com grandes brigas entre os proprietários de terras, os novos ricos, os comerciantes e os nobres e aristocráticos. Havia um sistema de governo em Atenas que era o governo dos arcontes. E, em certa época, um arconte foi nomeado para resolver esses conflitos internos em Atenas. E ele estabeleceu, primeiro, uma coisa nova, né? Leis escritas. Começam as leis escritas. Até então, era a vontade do monarca ou do nobre que determinava o acontecer das coisas. Mas, conforme foi entrando a escritura, então, as leis passaram a ser escritas. E isso, por exemplo, é o caso de um desses arcontes, o arconte que eu estava falando antes, o famoso Drácon, que impôs leis rígidas para tentar controlar uma cidade que estava imergida em conflitos de poder. Daí vem a expressão de lei draconiana, né? Uma lei extremamente rígida e pesada.
Porém, nem isso conseguiu resolver, os conflitos continuaram, né? Então, o que aconteceu no século VI, veio um outro legislador chamado Solon, que conseguiu, de certa forma, propor uma organização mais razoável. Essa organização estabeleceu a participação de todos os cidadãos na vida pública da cidade. Então, é a primeira... é o primeiro relato que nós temos de uma organização democrática. Não que não houvesse democracia, não que não houveram outras polis democráticas antes, mas, primeiro, nós não temos notícia. Se não temos notícia, porque não foram tão relevantes, e depois, possivelmente, a história que seguiu nessas outras cidades, enfim, não foi interessante, pelo menos para nós que viemos depois. No entanto, a democracia ateniense acabou sendo importante para a história seguinte, então é dessa que nós falamos e nós consideramos ela como a primeira. Então, Solon, se eu lembro direito, ele dividiu a cidade em 4 tribos, cada tribo, que era, tribos territoriais, cada tribo tinha 100 representantes e se formou um grupo de 400, uma assembleia, né? Nasce a eclésia, a assembleia, de 400 pessoas que começam a discutir as leis da cidade. No entanto, começam a deliberar e a julgar. No entanto, todos os cidadãos podem participar da vida pública. Solon se tornou justamente famoso por isso, né? É uma grande invenção. E ele conseguiu apaziguar a cidade, conseguiu formar um modelo que ficou como exemplo. Na verdade, depois, na sequência dos fatos, depois da democracia de Solon, aconteceu uma tirania, mas depois voltou a democracia. Mas vamos chegar lá. Então, isso é que aconteceu com os povos gregos, assim, em linhas muito simples, né? Ou seja, o próprio desenvolvimento econômico das fundações gregas as levou a um novo modelo político. Assim como se desenvolveu um modelo cultural diferente, também se desenvolveu um novo modelo político. Esse modelo político depois ficou conhecido em seu, digamos assim, em sua forma mais emblemática como a democracia ateniense, que teve pontos altos gigantescos, pontos culturais gigantescos, mas não é naturalmente a democracia como a consideramos hoje. Se estima, assim, que na época clássica, na época de Péricles, Atenas devia ter 250 a 300 mil habitantes, e desses, primeiro, não participavam da vida política as mulheres, os não nascidos em Atenas, os filhos de estrangeiros, enfim, ia se reduzindo o número daqueles que efetivamente tinham participação, e esse número está estimado em 30 mil pessoas. Mas 30 mil pessoas é um número muito alto, até hoje, né? Quer dizer, se você pega uma cidade hoje de 300 mil habitantes, qual cidade tem 300 mil habitantes? Hoje aqui no Brasil
uma cidade do interior, não sei, Jundiaí. Se você tem 30 mil pessoas em Jundiaí que discutem os destinos da cidade de Jundiaí, é uma confusão geral, né? Então, tudo bem, mas mesmo assim, esse modelo foi criado e ficou exemplar. E junto com isso foram criados outros mecanismos, como, por exemplo, o exílio, o ostracismo, né? São todos mecanismos que tendiam a manter a homogeneidade da cidade. A homogeneidade política, né? Quem não se adequava ao modelo tinha que sair. Bom, essa é a questão política. Em termos culturais, então, nós vemos que no período arcaico se desenvolveram os primeiros estudos autônomos, não diretamente relacionados com a solução de problemas técnicos imediatos, com a construção de navios, né? A gente já citou isso. Se vocês lembram, no curso anterior, eu falei que, em certa época, se desenvolveram as assim chamadas tecnai, as artes, que começaram desses pioneiros, né, os primeiros sábios, que são chamados de filósofos, mas nem eles chamavam a si próprios de filósofos, não existia filosofia. Então, aos poucos, esses saberes foram se acumulando, que eram saberes de tipo naturalísticos, vindo de observação, e foram gerando subgrupos. Então, por exemplo, a medicina teve um enorme desenvolvimento, com toda a escola hipocrática, etc. Mas, para chegar nisso, era necessário ter todo um sistema de ideias que não existia antes. Ou seja, a observação do mundo, colocar essa observação num conjunto que pudesse ser explicado. Então, uma teoria. Coisa que não existe no pensamento religioso. No pensamento religioso não existem teorias. Existem as narrações, os assim chamados mitos, né? As narrações, os contos, que explicam as coisas. Mas os mitos não são teorias. Mas se vocês pegam por exemplo, os textos hipocráticos, aí vocês começam a ver palavras de pura natureza teórica, como a palavra provavelmente, possivelmente, é possível, né? Então, isso é fruto antes de tudo, dessas mudanças que aconteceram no século VI, advindas dessa cultura que foi chamada de cultura da confiabilidade em relação à navegação. Como era a cultura anterior a essa, ou a cultura na cidade ainda pré-democrática, pré-filosófica, como podemos dizer. Era a cultura que é narrada nos poemas homéricos. Eu acho que cheguei a ler aqui um trecho assim, no curso passado, de como era considerado, de como até pouco tempo atrás, como era considerada a cultura homérica, né? Quer dizer, os primeiros filósofos começaram a criticar Homero, e o chamavam educador da Grécia, educador dos helenos, melhor dizendo. É porque esse era, de fato, a Ilíada e a Odisseia eram os livros, os mitos de referência cultural comum a todos os povos gregos. O que se conta na Ilíada? Se conta a excelência guerreira.
Então, que corresponde à excelência da cidade antiga, onde a excelência, ou comum, no grego antigo, areté, que é o nome da nossa associação cultural, a areté antiga é a areté do guerreiro. A areté consistia principalmente na força e na destreza. Está bem, então, enfim, Aquiles, né, é o modelo arcaico por excelência, o modelo cultural por excelência. Mas o que acontece com esse modelo numa cultura que passa a ser menos guerreira e mais comercial? Onde tem comércio, tem acordo. Pode haver uma guerra comercial, mas a guerra comercial elimina o comércio, né? Então, quando o comércio floresce, é porque se está em situação de paz. Agora, por exemplo, estão acontecendo umas guerras estapafúrdias, inimagináveis. Pode ser que a gente não sobreviva a essa guerra agora, né? Mas o que aconteceu? A chamada guerra híbrida, né? Mas, na verdade, sempre foi a guerra sempre foi híbrida, consciente ou não conscientemente. Quer dizer que a guerra entre Rússia e Ucrânia tem um correspondente de bloqueios econômicos do Ocidente em relação à Rússia. Não só em relação à Rússia, em relação a todo o bloco leste. Aliás, uma guerra que já estava acontecendo. Ou, possivelmente, essa guerra militar é um dos momentos de uma guerra que já estava acontecendo antes e que era comercial, onde a China está já há um bom tempo excelendo no comércio. Os chineses fazem tudo melhor e mais barato e inundaram o mundo inteiro com isso. Então, o desenvolvimento do comércio não combina com a guerra. Vamos voltar aos nossos tempos antigos. Então, essa antiga areté começa a não ser mais útil à política das cidades. Agora, com a lei escrita, é necessário saber ler e saber escrever. Então, os institutos judiciários começam a ter processos escritos e começam as disputas judiciárias, que não estão mais nas mãos de um soberano que decide de sua vontade própria o que é justo e o que não é justo. É um sistema mais complexo. Tem uma justiça muito mais articulada. Em um sistema democrático, onde a justiça é discutida e as leis são discutidas antes de serem promulgadas, etc., é bom. É necessário uma outra coisa, é necessário lábia, né? É necessário falar. Então, a força passa a ser também de outra natureza. As armas continuam a tilintar, ainda tem guerras, e logo mais vão ver duas guerras que foram muito importantes para Atenas, né? Mas já no século VI começa toda a história da lei escrita e, portanto, do sistema político escrito e do sistema jurídico escrito. Nesse ambiente diferente, então, ao mesmo tempo a gente viu no
no nosso primeiro bloco, como surgiu a questão da verdade, né, de estabelecer o discurso verdadeiro. E eu insisti sobre o fato que esses pensadores arcaicos não sabiam o que era a verdade, no sentido supremo da palavra, né, uma verdade metafísica. Eles estavam interessados na verdade do discurso. Para eles, era essa a verdade que contava. A verdade, aletheia, é a palavra que significa conte tudo sem esconder nada, aletheia, sem esquecer nada. Se refere a um testemunho ocular que, portanto, pode narrar exatamente como estão as coisas. Então, a fala passa a ser importante, o discurso passa a ser importante e passa a exigir uma coisa que, assim, em termos... Eles não tinham uma palavra para isso, né? Nós temos. Eu vou tentar explicar como eles pensavam, antes de falar a palavra que depois acaba sendo até chavão para nós. Tem ideias que ficam na cabeça, né? Então, tem uma sensação clara, onde a ideia ganha uma coesão forte na mente. Então, 2 mais 2 é 4, uma coisa que fica fixa, que se você desloca para 5, a sua cabeça faz assim, se você desloca para 3, a sua cabeça faz assado. Não, a ideia fica fixa. Tem uma coisa que é assim, é um sistema mental que nós chamamos de persuasão, que é uma persuasão que é muito forte, é como se aquela ideia cola na cabeça. Esse tipo de persuasão é uma persuasão que convence 100%. Então, essa persuasão nós chamamos de racionalidade. Eles não tinham essa palavra surge depois. Então, era chamada simplesmente de persuasão. Parmênides, por exemplo, fala de persuasão verdadeira, em oposição à persuasão dos mortais que não merece confiança, que não é digna de confiança. Essas são as palavras de Parmênides. Eles não tinham ainda vocabulário para isso. Então, duas persuasões são comparadas, uma persuasão que convence e uma persuasão que não convence, embora persuadir e convencer são a mesma coisa, né? Então, tem uma persuasão que persuade e uma persuasão que não persuade, que assim, falado assim, é contraditório para nós, mas se você pensa em termos de sensação, que como o Parmênides se exprime, então você percebe que quando você não está persuadido, você até balança a cabeça, né? Fala assim, sei não. Inclusive, o movimento de não, com a exceção de alguns, um ou dois povos que eu saiba, é universal, esse movimento lateral, que é o movimento de desvencilhamento, né? Quando você quer se desvencilhar, esse é de onde surge a palavra não, é o se desvencilhar, não. O assentimento, pelo contrário, não é o contrário, se desvencilhar, é se encaixar, né? Tudo bem. Então, Parmênides fala isso, chama a palavra de dúvida, né? A mente oscila, é a mente que não é firme. Ele fala que a mente não é firme, em oposição à mente que é firme. Agora, essa mente, como ele fala, Hétor, né? É uma sensação, inclusive, Hétor é peito, né? Mas eles achavam que o homem pensava com o peito. Era, na fisiologia da época, o órgão do pensamento era o peito.
ou o coração. Né? Tem uma cena famosa de Aquiles que discutiu com Agamenon, né? E aí Agamenon pede uma coisa muito ruim para ele, que significa que ele ia se submeter, pede para Aquiles uma escrava dele, aliás, é uma escrava da qual ele gostava muito. E Aquiles se enfurece, né? A história da Ilíada é a fúria, a ira de Aquiles, né? E nessa passagem, Homero diz assim, os versos são assim, Aquiles pega o coração e conversa com ele, fala, coração, meu coração, o que eu faço? Me submeto ou pego a minha espada e corto a cabeça do rei supremo, né? Esse Héctor, obviamente, não é o coração, é Aquiles refletindo, falando consigo mesmo, né? Só que eles diziam coração. Nós falamos cabeça. Então, não tinha ainda a palavra, então precisa buscar nessas outras referências qual é o sentido dessas expressões. Então, a verdade do discurso passa a ser importante para estabelecer a verdade das coisas. Só que justamente a partir de Parmênides se começa a ver que o discurso pode ser verdadeiro ou não verdadeiro. E aí começa um outro percurso. O discurso pode ser bem ligado, como dizia Parmênides, que nós chamamos de consequente, né? Consequente ou bem ligado, mas pode ser falso. Então, você pode falar coisas que parecem verdadeiras, mas não são verdadeiras. E sobre isso é que começa uma linha de pessoas que se especializaram a montar discursos que não perseguem tanto a verdade, quanto uma convicção que seja suficiente a obter um determinado resultado nos tribunais. Então começa a assim chamada arte da retórica, que é a arte de fazer um discurso capaz de influenciar um público, no caso o júri, para o fim de ganhar a causa. Isto é uma coisa que não podia acontecer na organização política anterior. É fruto perfeito da polis democrática. Esses senhores foram muito requisitados porque proporcionavam excelentes soluções, né? Hoje seriam os advogados, né? Se alguém assistiu um seriado que chama Breaking Bad, tem um advogado lá que chama Saul Goodman, que a gente chama aqui de advogado de porta de cadeia, né? Mas é um cara que consegue enrolar de uma certa forma, que não está errada, não está certa, mas é de um certo jeito que libera a situação do cara que é obviamente culpado, mas ele consegue se safar. Então, essa é a versão que depois vai ser propugnada por Platão, dos sofistas, né? Esses retores que enganavam. Mas não é verdade, não é verdade. Platão foi injusto com esses, pelo menos com os grandes. É óbvio que tem os enganadores profissionais, mas os grandes não eram assim. Os grandes propuseram questões sérias.
como, por exemplo, a impossibilidade de se estabelecer o que é certo e o que não é certo. Então, surgiram, no quinto século, junto com as demais tecnai, com as demais artes, a arte da arquitetura, a arte da medicina, a arte da escultura, enfim, surgiu a arte da retórica. E essa retórica foi basicamente ensinada pelos sofistas, os assim chamados sofistas. Sofistes, em grego antigo, significava simplesmente mestre, né? Mestre, o mestre sapateiro, o mestre da flauta, o mestre das várias artesanias. Mas, para nós, ficou marcado, inclusive nessa acepção negativa dada da Platão, como o cara que consegue as artimanhas da fala, né? Então, se nós falamos de sofisma, quando queremos dizer um argumento que contém falácias, mas essas falácias não são evidentes e são capazes de enganar. Resta a questão que começa uma arte do discurso. Então, esses eram mestres do discurso. E esses mestres do discurso começam a discutir o discurso. Então, a sabedoria começa a residir também no discurso. Não só entre as outras tecnai, entre as outras artes, tem essa do discurso. Só que tem uma questão extraordinariamente importante. O discurso pode ser feito, enquanto que uma estátua, você não consegue fazer estátua de qualquer coisa. Você tem limites. Um discurso, você pode fazer um discurso sobre qualquer coisa. E, aliás, era isso que os grandes sofistas propunham, né? Aliás, não só os grandes, os sofistas eram professores que andavam pela cidade e se propunham a ensinar essa arte da retórica. Então, quando chegavam, eles davam pequenas amostras de suas capacidades e começaram a produzir um tipo de literatura chamada epidítica, né? Pequenas amostras a respeito de como eles ensinavam, o que eles sabiam. Então, eles diziam assim, chegando na cidade, falavam, eu sou o Gorgias, eu sou especializado em falar, eu falo sobre qualquer assunto. Por favor, fale um assunto que eu começo a falar com ele. Que eu começo a falar sobre ele. E daí que depois veio a acusação de Platão, nós vamos ver isso, né? Quer dizer, um cara que fala sobre qualquer coisa, não é que ele tem, não é que ele é onisciente, né? Então, o discurso passa a ter um valor próprio. É pelo discurso que você consegue definir a verdade das coisas. Por mais que Platão tenha criticado os sofistas, por mais que ele tenha afastado a figura de Sócrates dos sofistas, mas os sofistas foram os mestres do discurso. E Sócrates não fez nada mais do que discursos. Discursos em forma dialógica, discursos iniciando de um discurso qualquer para chegar num outro discurso depurado das falácias do discurso inicial. Mas nisso, Sócrates é puramente sofista. É nisso que Sócrates é sofista. É nisso que Sócrates pertence ao quinto século, à primeira leva de
pensadores que utilizam o discurso e a fala para descrever o mundo e para achar as falácias, os defeitos dos discursos e para construir discursos discursos mais sólidos. Depois, Platão vai dar uma imagem muito diferente. Então, como Platão foi um grande filósofo e, enfim, se aceitou muito a filosofia platônica, nós vivemos mergulhados na filosofia platônica. Então, quem estuda Platão tende a ser platonístico, platonístico, ou seja, passa a ser um seguidor de Platão, e Platão não deu uma imagem muito boa dos sofistas, né? Ele discute muito contra os sofistas, né? Mas nós não podemos ser platonísticos, temos que ser históricos. E os sofistas foram, antes de tudo, esses professores. Mas depois, entendendo o problema de ensinar na cidade que um novo modelo político, com novas exigências, onde o poder está no saber e não mais nas armas, né? Então, eles começaram a formar escolas, e, por exemplo, Hípias e Antifontes, foram dois sofistas, eles, além de ensinar retórica e dialética, eles começaram a ensinar música e matemática. Então, fundaram o sistema, basicamente o sistema educativo, que vai se manter até o começo da Idade Moderna, com o sistema dos dois ciclos, né? O trivium e o quadrivium, não sei se vocês têm familiaridade com essas coisas. Então foram eles. Então os sofistas, que hoje seriam grandes advogados, grandes juristas do direito positivo, não do direito natural. O direito natural é aquele que diz, não, tem uma estrutura natural para a qual nós temos que nos adequar a ela. Não, os sofistas diziam, não, nós temos que discutir. É essa a visão atual, a visão moderna do direito é essa. O direito positivo diz, não, o direito é um acordo, nós vamos decidir. Não há na natureza nenhuma referência se o homem tem que ser monógamo ou polígamo. Nós decidimos. Não tem. Então, isso foi trazido pelos sofistas. E os sofistas são muito mais modernos do que, digamos, uma certa escola de filosofia já não tem mais, né? São superadas essas ideias, né? Mas são muito mais modernos do que esses livros, digamos, de 100 anos atrás, faziam a gente acreditar. Eu não tenho como aprofundar isso, né? Mesmo porque eu preciso falar de Sócrates. Então, eu queria ler uma passagem que, aliás, eu estava conversando outro dia. Na aula passada, nós lemos a parte do bem e do mal, o que é bem e o que é mal, Helena? Não, né? Então, eu vou ler. Entre as técnicas dos discursos, eles desenvolveram exatamente técnicas de discurso. Então, um dos
chavões, um dos padrões técnicos do discurso era inventar discursos chamados dissoilogoi, ou seja, discursos duplos, que diziam coisas opostas a respeito do mesmo assunto. Então, é uma técnica que eles desenvolviam. Eu vou ler alguns trechos de um livro que chegou até nós, do qual não se sabe a autoria. Tem hipóteses, tal, mas não se sabe exatamente quem escreveu, que chama exatamente de Soilogoi. Eu vou ler, deixa eu compartilhar aqui. Esse é um exemplo daquela época, do que os sofistas faziam. Duplos discursos. Paulo, Sim, eu acho que você leu, sim, semana passada. eu li, né? Lembra? Eu acho que sim, do bem e do mal. Oi, leu sim. Tá. Então, tudo bem, eu não preciso me repetir. Ótimo. Caio, quer falar? Alguém quer Sim, falar? Sim, Sim, eu fala. tenho uma pergunta. A dialética, qual que seria a diferença entre essa dialética sofista e o método maiêutico socrático? Então, vamos falar disso na aula que vem. Exatamente essa parte é a parte mais platônica da coisa. Quer dizer, Sócrates desenvolve uma técnica de, através de perguntas, extrair o saber que está dentro da pessoa. Então, isso é mostrado, por exemplo, num diálogo platônico, né? Onde tem Sócrates que conversa com um escravo, e conversando com um escravo, faz com que o escravo demonstre que o teorema de Pitágoras, né? Do qual o escravo não tinha a menor ideia, mas dialogando com Sócrates, ele faz com que a pessoa se dê conta que ele sabia isso. Mas isso não é propriamente socrático. Quer dizer, não se sabe, porque a teoria de um saber inato é a teoria platônica da reminiscência da alma. Não temos certeza de que isso foi socrático, que foi de Sócrates, entende? Então, aqui estamos no limiar entre Sócrates e Platão. Vamos falar disso na próxima aula, quando vamos descer nos detalhes dessa situação. Então, te peço para aguentar mais um pouco e a gente vai falar sobre a arte maiêutica, quer dizer, um tipo de diálogo dirigido à finalidade de fazer com que o cara entenda, chega por própria conta nas questões, né? Isso Sócrates dizia que fazia porque a mãe era parteira. Então, a maiêutica é a arte de extrair as coisas, de fazer o cara parir, né? Como a parteira faz com os... Sim, sim. Exatamente, é essa a minha pergunta, porque é muito difícil de separar esses dois ramos, né, entre os sofistas e, por exemplo, Sócrates e Platão, que buscavam, teoricamente, uma verdade absoluta, mas eu não sei se eu consigo entender esse conceito perfeitamente, né, de uma verdade absoluta, de um logos, né? Então, não tem o conceito de verdade absoluta ainda.
porque acontece uma outra coisa, e eu vou pedir para você ter paciência nisso. Primeiro, a verdade absoluta, a noção de verdade absoluta, só aparece nos textos com Santo Agostinho. Antes disso, não tem a verdade absoluta. Uma verdade mais sólida, uma verdade transcendente, é aquela da qual fala Platão, por exemplo, o bem, que corresponde à verdade, mas ainda não é a verdade absoluta como nós entendemos absoluto. Porque são ideias que estão em formação. E eu gostaria de ler, então, o próximo passo. Uma vez chegado no discurso, mas tem uma outra pergunta, né? Paulo? Oi. Não é bem uma pergunta, é um lembrete sobre a obra do Aristófanes, As Nuvens, que coloca o Sócrates como sofista, né? E detona esse discurso, a retórica sofista, né? Que é bem interessante, As Nuvens, e chega a ser humorística até, né? Sim, é um retrato de Sócrates, assim, primeiro, é retratado como um naturalista, um cara que estuda as nuvens, e os seus discípulos, que tem um cara que fica olhando para baixo, estudando a terra, né? Enfim, sim, é um retrato sarcástico, né? Mas é como dizer assim, que esses caras não gostavam dos sofistas, mas porque os sofistas eram endiabrados, eles demonstravam o contrário de qualquer coisa que você falasse. Então, não tinha quem ganhava deles. Dá raiva de um cara assim, né? Você fala qualquer coisa, e o cara te mostra, tintim por tintim, o contrário. Aí você fala, não é possível, você está destruindo o meu mundo. Isso é o tipo de pessoa desagradável. Mas é aquela que depois, afinal, conta nas situações que contam. Como, por exemplo, a estruturação de leis. Como se faz uma lei, como se faz uma constituição, como se faz, onde entram questões concretas junto com questões morais, junto com questões espirituais, e aí a coisa se complica demais, né? Então, quando nós vamos hoje, por exemplo, um grande advogado que vai sustentar uma causa de grandes dimensões, por exemplo, uma causa sei lá, do Facebook que está ofendendo uma certa regra na Europa, que é diferente da regra na América do Sul, que é diferente da América do Oriente, da Índia, o Facebook na Índia. Imagina a equipe de advogados do Facebook, né? A estrutura que eles têm que ter em termos de discurso e como é que eles vão se dar com as leis é extremamente mais complexo do que a descoberta desses, como é que chamam? Prêmios Nobel, né? Eles dão prêmios Nobel para esses casos. E esses advogados que fazem essas causas estapafúrdias, como é que você vai defender uma ação de um Facebook, a gente conhece como é um Facebook, em regras jurídicas tão diferentes, tão complexas e tão... Bem, né? Eu acho que esses caras também, defendendo os sofistas, eles também mereceriam um prêmio Nobel. Esses caras são crânios, né? E as multas são pesadas quando perdem uma causa. Mas sabemos também que não é só no discurso, aí tem outras coisas também, tudo bem. Mas, Caio, para te dar mais... Deixa eu ler o que eu vou ler agora, para vocês entenderem um pouco a passagem que eu vou retomar na próxima aula, de como o pensamento naturalista dos pré-socráticos passa a ter uma outra importância, uma importância que não perde importância, mas tem uma coisa a mais.
passagem de Platão num livro, num diálogo que chama Fédon, que conta desculpa, o último dia de Sócrates, a morte de Sócrates. É o livro onde Platão conta a morte de Sócrates. Sócrates, não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem, eu tento falar umas coisas que pressupõem que vocês tenham lido pelo menos a Wikipédia, tá? Leiam a vida de Sócrates na Wikipédia e as coisas relacionadas. Mas Sócrates foi condenado à morte por impiedade, ele não aceitou outro tipo de condenação, não fugiu, não escapou, então ele foi condenado à morte e ele aceitou a condenação. A condenação tem uma história, vou contar melhor depois, mas enfim, a condenação implicava que, de certa forma, ele fizesse como todo mundo fazia, que escapava, fugia ou corrompia alguém, enfim. Mas Sócrates, na sua ética da cidade, a ética da polis, a ética mais do que da polis, a ética da lei, para querer respeitar as leis da cidade, então ele diz, não, a cidade me condenou à morte, então eu tenho que morrer, não vou fugir, eu vou ser cidadão exemplar até o fim, vou aceitar a morte, vou morrer. Então está lá ele com seus discípulos, no último dia, e eles estão conversando. Até o último dia, Sócrates fez o que ele tinha feito a vida inteira, conversar com seus discípulos. A acusação era corruptor de jovens, e isso tem um sentido... eu vou me aprofundar um pouco mais na próxima aula sobre isso. Mas, enfim, então ele está lá com os jovens, e estão discutindo exatamente a imortalidade da alma, que é o tema do livro Fédon, do Platão. Isso é muito platônico, inclusive é o livro onde é apresentada a teoria das ideias, uma das elaborações da teoria das ideias. Então, o livro é muito platônico, mas tem uma passagem que os críticos, embora não sejam unânimes, tem uma passagem que os críticos acham que é uma passagem biográfica verdadeira da vida de Sócrates. Uma passagem verdadeira. Inclusive, bate, de certa forma, com aquilo que o Paulo estava lembrando aqui, a descrição de Sócrates como um naturalista feito por Aristófanes nas nuvens. E eu vou ler porque as palavras são mais claras do que eu posso dizer. Então, ele conta, o Sócrates, que está com 70 anos, Sócrates nasceu em 470 e morreu em 399, 70 anos de vida, e ele conta como é que foi na sua juventude, e fala exatamente dos naturalistas, especificamente de Anaxágoras. Deixa eu ler, depois a gente faz algum comentário. Alessandro, quer falar alguma coisa? Sim, professor. Eu queria só fazer uma pergunta, talvez seja um pouco relacionado com isso que o senhor vai comentar agora. É que o senhor disse que Sócrates, esse Sócrates é o Sócrates sofista, né? Mas quando nós lemos a Apologia a Sócrates, claro que ela foi escrita por Platão, ele nega, não é, veementemente esse título, né? E ele quer provar que ele não é um sofista, até porque não cobrava por aquilo que fazia. Então, como entender essa questão do Platão, que diz que ele não é sofista, e aquilo que o senhor está colocando no sentido de ele ser um sofista nessa primeira parte? Exatamente. Eu vou ler exatamente essa parte aqui, né?
Os sofistas eram professores, cobravam, eles eram professores andarilhos, enfim. A questão da cobrança é uma questão, é uma questão relacionada com uma ideia de nobreza do saber, relacionada com a antiga visão do sábio, que é aquele divino, né? Então, mas mesmo assim os sacerdotes sempre cobraram. Em todos os povos, os sacerdotes cobravam aquilo que a gente chama assim, dízimo, né? Se cobrava de uma forma ou de outra. Mas o que eu estou chamando de sofista aqui é o fato histórico de professores que ensinam a arte do discurso. E a arte do discurso é aquela arte que encerra dentro de si o saber. Qualquer que seja o seu saber, você tem que reduzi-lo a discurso. E Sócrates foi aquele que aprimorou a arte do discurso. A famosa pergunta socrática, tiesti, o que é? Né? É a busca de uma definição. A definição digamos, é a pedra fundamental do discurso. Estabelecer que uma coisa é uma certa coisa. É aquilo com a qual nós construímos o dicionário, o vocabulário. E aí, mesmo com todas as ambiguidades, mas cada palavra tem um sentido. E com isso que nós construímos o discurso e a verdade do discurso. Então, são os primeiros que se ocuparam do problema da relação entre o mundo e a linguagem. E foram os sofistas e que descobriram as mazelas da linguagem. Inclusive, alguns, quer dizer, eles as utilizaram segundo as necessidades da época, né? Mas, nesse sentido, Sócrates é plenamente sofista. Agora, se depois você vai considerar as questões éticas, se cobrava, se não cobrava, essa é uma coisa, assim, é uma definição, vamos dizer, localizada, né? Mas, em termos gerais, foram os mestres do discurso, os mestres da linguagem, os primeiros que colocaram a questão da linguagem. Eu não sei se eu li também um trecho de Gorgias, onde ele fala do discurso, eu acho que li também. Então, desse ponto de vista, Sócrates é totalmente sofista, totalmente pertencente a esse grupo de pessoas que começaram a trabalhar com a linguagem. Entendi. Ou seja, na realidade, também é claro que é Platão que atribui, que vai escrever a Apologia a Sócrates, né? E nós sabemos que Platão tinha um pouco de birra com os sofistas, né? Mas eu entendi a colocação do senhor no sentido da questão da linguagem, né? Porque o que ele vai desenvolver na apologia é exatamente essa retórica de defesa contra os diversos ataques que ele sofre, né? Pelo qual ele será condenado. Entendi. Obrigado. Depois nós vamos ver isso em Platão, porque, na verdade, a linguagem, depois, ela acaba sendo o ponto central, e Platão escreve um diálogo sobre isso, que é o Critias, né? Mas, principalmente, ele tinha a intenção de escrever 3 diálogos exatamente para analisar essa diabo dessa linguagem, né? Que seriam o sofista, que ele escreveu, o político, que ele escreveu, e o filósofo, que ele não escreveu. Porque o que ele faz, Platão, é trabalhar pura e exclusivamente com a linguagem. E essa é a filosofia. A filosofia trabalha pura e exclusivamente com a linguagem. De Sócrates a Wittgenstein. Não se sai disso. Os filósofos não têm um laboratório químico, não trabalham com objetos materiais, trabalham com linguagem. Linguagem são noções da alma, tarará, a justiça, a beleza, o que for, mas é linguagem. Antes de tudo, é linguagem. Então, se você considera como os sofistas, o movimento sofístico, as primeiras pessoas que se interessaram e estudaram a linguagem, Platão também, entre aspas, é sofista, né? Sim, com certeza. Mas certamente Sócrates foi. Platão já
cria um tipo de técnica de abordagem da linguagem, um tipo específico, que passará a ser chamada filosofia. Platão é o inventor da filosofia no sentido acadêmico da palavra, com todos os elementos que hoje tem a filosofia. Quem inventou é Platão. Platão é o primeiro filósofo que tem direito a esse nome, e que usou esse nome, etc. Por isso, eu tenho até... Eu sempre, falando antes de Platão, eu não me refiro a filósofos, né? Vocês devem ter percebido, tem um pouco de resistência a falar. São os primeiros pensadores, os primeiros sábios, porque eles próprios não chamavam a si próprios de filósofos. O primeiro foi Platão. Sim. Mas deixa eu ler a passagem, porque vai ficar muito claro. Ok. Vou compartilhar aqui. Então, estamos no Fédon. Essa passagem, segundo os críticos, é uma passagem biográfica de Sócrates, uma passagem autêntica. Então, é Sócrates que está falando de quando ele era jovem. E das coisas, dos seus desejos, né, da sua pesquisa. É nisso, por exemplo, Sócrates que pesquisa, e ele fala nisso na Apologia, e fala aqui também, ele faz pesquisa, a pesquisa é uma coisa totalmente pré-socrática, né? Então, não tem esse divisor de água. Existe alguma coisa a mais que Sócrates, Platão, trouxe. Mas isso está muito biográfico, é razoável que seja verdadeira essa passagem. Tem boa probabilidade de ser. Então, Sócrates falando para os seus discípulos. Está dando para ler aí? Sim, sim. Ok. Ao ouvir, porém... Ao ouvir, porém, certa vez alguém ler num livro de Anaxágoras, segundo dizia que a mente é organizadora e causa de tudo, fiquei satisfeitíssimo com semelhante causa, por parecer-me, de algum modo, muito certo que a mente fosse a causa de tudo, tendo imaginado que, a ser assim mesmo, como coordenadora do universo, a mente disporia cada coisa em particular pela melhor maneira possível. Aqui tem muita discussão sobre essas palavras, mas Sócrates está buscando a causa de tudo. E isso já é uma preocupação pré-socrática, como a gente viu no primeiro curso. Se alguém quisesse explicar a causa de como alguma coisa nasce ou morre ou existe, teria apenas de descobrir qual é a melhor maneira para ela existir, sofrer ou produzir, seja o que for. Segundo esse critério, só o que importa ao homem considerar, tanto em relação a si mesmo como a tudo mais, é o modo melhor e mais perfeito. Desse jeito, ficaria necessariamente conhecendo o pior. Desse jeito, ficaria necessariamente conhecendo o pior, por ambos serem objeto do mesmo conhecimento. Quando você conhece o melhor, você conhece também o pior. Depois dessas reflexões, alegrei-me ao pensar que havia encontrado em Anaxágoras um professor da causa das coisas como havia muito eu desejava, que começaria por dizer-me se a Terra é chata ou redonda e depois me explicaria a causa e a necessidade dessa forma, recorrendo sempre ao princípio do melhor, como demonstrar que para a Terra era melhor mesmo ser assim. No caso de dizer que a Terra se encontra no centro, explicaria por que motivo é melhor para ela ficar no centro. Se ele me demonstrasse esse ponto, decidir-me-ia, de uma vez por todas, a não procurar outra espécie de causa. O mesmo faria com relação ao Sol, à Lua e aos outros astros, no que diz respeito à sua velocidade relativa, o ponto de conversão e demais acidentes a que estão sujeitos, bem como a razão de ser melhor para cada um deles fazer o que fazem ou sofrer o que sofrem. Um momento sequer não podia admitir que, depois de afirmar que tudo está ordenado pela mente, indicasse outra causa que não a de ser melhor para tudo proceder como procedem.
Ao atribuir uma causa particular a cada coisa e ao conjunto, estava certo de que, no mesmo ponto, demonstraria o que para cada uma era melhor e em que consistia para todos o bem comum. Por nada no mundo abriria mão dessa esperança. Por isso, havendo tomado um livro com sofreguidão, li-o e de um fôlego, para poder ficar conhecendo o mais depressa possível, tanto o melhor como o pior. Aqui, olha. Porém, não demorei, companheiro, a cair do alto dessa maravilhosa expectativa ao prosseguir na leitura e verificar que nosso homem, Anaxágoras, não recorria à mente para nada, nem a qualquer outra causa para a explicação da ordem natural das coisas, senão só ao ar, ao éter, à água e uma infinidade mais de causas extravagantes. Quis parecer-me que com ele acontecia como com quem conhecesse por declarar que tudo o que o Sócrates faz é determinado pela inteligência, para depois, ao tentar apresentar a causa de cada um dos meus atos, afirmar de início que a razão de encontrar-me sentado agora nesse lugar é ter o corpo composto de ossos, músculos, por serem os ossos duros e separados uns dos outros pelas articulações, e os músculos de tal modo constituídos que podem contrair-se ou relaxar-se, e por cobrirem os ossos, juntamente com a carne e a pele que o envolvem. Sendo móveis os ossos em suas articulações pela contração ou relaxamento dos músculos, fico em condições de dobrar neste momento os membros, razão de estar eu agora sentado aqui com as pernas flácidas. Flexíveis. Então, isso é Sócrates falando, bom, eu imaginava que a explicação era, de eu estar sentado aqui, era por alguma inteligência, mas Anaxágoras parece que ele está dizendo que eu estou sentado aqui porque eu tenho ossos e músculos de uma certa forma, e é por isso que eu estou sentado aqui. A mesma coisa se daria se a respeito de nossa conversação indicasse como causa a voz, o ar, os sons e 1000 outras particularidades do mesmo tipo, porém se esquecesse de mencionar as verdadeiras causas, a saber, pelo fato de haverem acordado os atenienses em condenar-me, pareceu-me também melhor ficar sentado aqui e mais justo submeter-me neste local à pena combinada. Sim, é isso, pelo cão, pois de muito quero crer, esses músculos, esses ossos, estariam em Mégara, ou entre os beócios, movidos pela ideia do melhor, se não me parecesse muito mais justo e belo, em vez de evadir-me e fugir, submeter-me à pena que a cidade me impusera. O que está dizendo Sócrates? Está dizendo, a causa de eu estar sentado aqui não é por causa dos músculos e dos ossos, que também participam, mas é porque eu decidi, eu tive a escolha, fiz a escolha de estar aqui, ao invés de ter fugido. No caso, os músculos e os ossos teriam fugido para Mégara ou para outros lugares. Então, tem uma causa das coisas que é a minha escolha. É o cúmulo do absurdo dar um nome de causa semelhante coisas. Se alguém dissesse que sem ossos e músculo e tudo mais que tenho no corpo eu não seria capaz de pôr em prática nenhuma resolução, só falaria a verdade. Está certo. É claro que sem ossos e músculos eu não poderia decidir estar aqui ou em Mégara. Porém, afirmar que é por causa disso que eu faço o que eu faço, é que assim procedendo me valho da inteligência, porém não em virtude da escolha do melhor, é levar ao extremo a imprecisão da linguagem. Está aí. E revelar-se incapaz de compreender que uma coisa é verdadeira causa e outra, muito diferente, aquilo sem o que a causa jamais poderá ser causa. A meu parecer, é justamente isso que faz a maioria dos homens, como que tatear nas trevas, empregando um termo impróprio e o designando como causa. Daí, envolver um deles, a terra num turbilhão e deixá-la imóvel debaixo do céu, enquanto o outro concebe a maneira de uma gamela larga, que tem como suporte o ar. Quanto à potência que determinou a atual disposição das coisas para a melhor maneira,
pela melhor maneira, nem a procuram, nem concebem que seja dotada de algum poder superior, por se julgarem capazes de encontrar algum Atlante mais forte e mais imortal do que ela, para manter coeso o conjunto das coisas. Mas que o bem, de fato, é a necessidade, abarque, liguem todas as coisas, é o que não admitem de nenhum modo. Sócrates está dizendo, bom, eles dão todas as explicações, mas não dão a explicação que tem um bem que liga todas as coisas, né? De minha parte, para ficar sabendo como atua semelhante causa, de muito bom grado me faria discípulo de quem quer que fosse, mas uma vez que não a conheço, nem me acho em condições de descobri-la por mim próprio, nem de aprender com os outros o que ela seja, queres que te faça uma descrição completa, Sebete, de como empreendi o segundo roteiro de navegação para a investigação da causa? E aí Sócrates diz assim, eu fiz o primeiro percurso, mas não me explicaram o que eu achava que tinham que me explicar. E aí eu fiz um segundo percurso, é a famosa segunda navegação. E aí começa uma outra maneira de investigar o mundo. É notável aqui a associação entre navegação e investigação. Está literal, tudo aquilo que nós contamos nas aulas anteriores, no primeiro bloco, está aqui literal. Tem uma investigação a ser feita, só que não é aquela dos naturalistas. É necessário investigar coisas de outra natureza. A natureza do sujeito, a natureza do indivíduo, das suas escolhas e de por que ele age da forma que age, o que ele tem na cabeça e como é que se processa aquilo que é o bem do homem e como é que é entendido esse bem. É muito razoável como descrição biográfica de Sócrates. É bem razoável que Sócrates tenha sido educado primeiro na educação da época, que é a educação naturalista, e depois ele tenha feito objeções a isto pela linguagem, né? Pelo ensinamento dos sofistas. Sócrates é mais jovem do que os sofistas. Sócrates estudou com os sofistas, não com os sofistas num ambiente sofístico, num ambiente que estava discutindo a linguagem, num ambiente que dizia que para uma coisa há duas explicações diferentes. Essa é uma passagem do Phaedon, do 99, para quem quiser anotar, do 99 e do 98, aliás. Para falar a verdade, do 97b até o 99... 99d. A crise de Sócrates, como ele abandona o pensamento naturalista e como ele inicia uma outra história. É essa a passagem. Até aqui estamos no Sócrates que eu dizia, pré-socrático. Daqui para frente nós vamos então ver o Sócrates platônico, que aí ele já se mistura com Platão, né? Agora, falando em termos não personalizados, né, sobre Sócrates, é a crise do pensamento naturalista, uma crise entre aspas, é um pensamento que chegou, foi à frente e agora é tão consolidado que se permite o luxo de poder começar a pesquisar assuntos de outra natureza, assuntos relativos ao indivíduo humano, à pessoa humana. Começa uma fase humanista, se passa da cosmologia ao humanismo. Bom, eu encerro. Alguém quiser fazer alguma pergunta? Alô? Está me ouvindo? Sim, sim. Ah, pronto.
Antes de eu fazer a pergunta, né, eu queria me apresentar. Eu sou o Oliver Pérez, sou professor de História e também trabalho, assim, com História Antiga, né? Mas, assim, a minha pergunta não é tanto para a área de filosofia, mas numa questão de história. Ahn, Como é que o conceito de erga, que a gente traduz para trabalho, entra no mundo grego de arte, de arte no sentido de artesão, de artesanato, né? Porque quando estamos falando do mundo grego, sobre trabalho, tem o erga, que é trabalho, e tem o ponos, que é dor, né? Que é dor. Mas quando nós pensamos nos artífices, né? O sapateiro, o metalúrgico, outras profissões, existe então um outro conceito que o grego irá se desenvolver, e é o conceito de tecon, lembrei agora, o conceito de tecon. Então, como é que o grego pensava, refletia sobre o que é trabalho, essa categoria trabalho, o conceito de trabalho e como isso adentra dentro da filosofia grega, de outros debates que existem na sociedade grega na época. Não sei se deu para me ouvir bem, mas essa então é a minha pergunta. Assim, Bom, obrigado pela pergunta. Eu não sei se eu posso te responder bem, não sei se eu vou responder a sua pergunta, aquilo que você espera, mas, assim, a tecne é traduzido também como arte, né? Então, como posso dizer, implica um saber. Erga é o esforço, é o trabalho dissociado do saber que ele implica, né? Então, qualquer trabalho é erga, mas tem tecnai de todo tipo. Todas as tecnais implicam erga, mas são tecnais de diferente natureza. Acontece que, assim, bom, trabalho pelos nobres e pelos filósofos que eram nobres, ou seja, eram ricos, de famílias ricas, eles execravam o trabalho. Era coisa para escravos, era uma coisa inferior. Eles discutiam, os filósofos, esses pensadores do qual tratamos, eles discutiam as questões do trabalho, mas não executavam o trabalho. Né? Eles achavam que era a pior das coisas. Tem uma passagem de Platão que diz assim: nos Jogos Olímpicos, o melhor o pior é quem está se exibindo, e o melhor é o público que está vendo. Entendeu? Porque está contemplando, está executando a tarefa mais nobre para o homem. E o atleta está executando a tarefa pior, né? Que é o trabalho físico. Eles execravam, eles tinham essa ideia de trabalho. Não sei eu acho que você estava querendo uma pergunta, uma resposta mais articulada, imagino eu. Professor, talvez não, seja no sentido de separar aquilo que é a classe dos demiurgos, não é? Da classe que você falou, não é? O erga era o trabalho desempenhado pelos escravos. Agora, os demiurgos, como uma classe de artesãos, desenvolviam um tipo de trabalho manual, não é? Então, duas coisas completamente diferentes. Só para complementar o que o senhor falou. Não, assim, a minha pergunta, assim, para reformular melhor, eu queria, assim, o senhor sabe de algum texto ou de algum filósofo que tem como início do seu debate sobre esse questionamento.
além do Xenofonte, do econômico, né? Do texto que ele fala sobre os trabalhos dentro do Oracle, trabalho, assim, um texto que discuta a categoria de trabalho, o conceito de trabalho e como e as diferentes formas do trabalho. Aí vem o trabalho do técnico, né, do trabalho especializado para outros tipos de trabalho. Olha, eu não sei te indicar agora. Posso tentar pesquisar e te falar alguma coisa na próxima aula. Tá certo, obrigado. Tá. Bom, tá bom. Vamos encerrar por hoje, né? Vocês anotem as perguntas e na próxima aula continuamos. Aí vamos falar da outra metade de Sócrates. Deixa eu encerrar aqui, então. E boa noite, então. Tchau, boa noite, tudo de bom. Obrigado. Obrigado, Nicola. Boa noite. Muito obrigado. Parar a gravação. Obrigado. Parei a gravação.